Suposto vídeo íntimo de Caio Blatt vaza na internet. Nos últimos dias, a internet foi abalada por uma controvérsia que envolve o renomado ator brasileiro Caio Blatt. Um suposto vídeo íntimo do artista começou a circular em diversas plataformas digitais, gerando um frenesi nas redes sociais e levantando questões sobre privacidade, consentimento e a ética da exposição na era digital. Este incidente não apenas impacta a vida pessoal de Blatt, mas também reflete uma realidade mais ampla sobre a cultura da fama e os desafios enfrentados por figuras públicas na sociedade contemporânea. As redes sociais, um espaço onde muitos buscam informações rápidas e atualizações sobre seus ídolos, tornaram-se o principal palco para a disseminação desse tipo de conteúdo. Desde que o vídeo começou a circular, hashtags relacionadas a Caio Blatt dominaram as discussões, com internautas expressando suas opiniões sobre a situação. Enquanto alguns criticam a invasão de privacidade, outros se mostram indiferentes, destacando o aspecto sensacionalista que muitas vezes permeia essas situações. Essa polarização evidencia um fenômeno preocupante, a normalização da exposição de aspectos íntimos da vida de celebridades, que frequentemente se veem à mercê da curiosidade alheia. A situação ressalta a fragilidade da privacidade na era digital, onde um único clique pode transformar a vida de uma pessoa em um espetáculo público. A viralização desse tipo de conteúdo não é apenas uma questão de invasão de privacidade, mas também questiona a moralidade de um público que consome esse material. O fenômeno é ainda mais complexo quando se considera a possibilidade de que o vídeo tenha sido compartilhado sem o consentimento de Blatt, levantando questões éticas sobre responsabilidade e respeito ao próximo. A forma como a mídia aborda escândalos envolvendo figuras públicas também merece atenção. Muitas vezes, a cobertura tende a ser sensacionalista, priorizando o clique fácil e a audiência em detrimento de uma análise mais profunda e responsável. No caso de Caio Blatt, diversos veículos de comunicação se apressaram em noticiar o incidente, frequentemente sem verificar a veracidade das informações ou considerar as implicações emocionais psicológicas que tal exposição pode ter sobre o indivíduo envolvido. Essa prática, embora comum, levanta um debate sobre a ética jornalística e a responsabilidade que os meios de comunicação têm em relação ao respeito pela dignidade humana. Além disso, essa cobertura pode ter consequências devastadoras para a saúde mental das pessoas envolvidas. Celebridades, como qualquer ser humano, são suscetíveis a ataques de ansiedade e depressão diante da pressão pública e da invasão de sua vida privada. O caso de Caio Blatt não é uma exceção, e muitos podem se perguntar até que ponto a fama vale a pena quando acompanhada de tal escrutínio. As consequências para a vida pessoal do ator podem ser profundas, afetando não apenas sua carreira, mas também seus relacionamentos e bem-estar emocional. Diante de situações como a de Caio Blatt, surge a necessidade de um diálogo mais amplo sobre a cultura do respeito e do consentimento. A sociedade precisa refletir sobre o que consideramos aceitável quando se trata da vida privada de figuras públicas. É crucial que haja um movimento em direção a um consumo mais consciente de conteúdo, que priorize o respeito ao próximo e a valorização da dignidade humana, independentemente da fama ou da notoriedade. Essa reflexão deve se estender também à forma como consumimos informações. Ao invés de perpetuar a cultura do sensacionalismo, é fundamental que os usuários da internet se posicionem contra a exploração da vida pessoal de outros, promovendo um ambiente digital mais saudável e respeitoso. A responsabilidade não está apenas nas mãos dos veículos de comunicação, mas também do público, que deve questionar suas próprias atitudes e escolhas ao consumir esse tipo de conteúdo. O vazamento do suposto vídeo íntimo de Caio Blatt é um lembrete poderoso das complexidades e desafios que as figuras públicas enfrentam na sociedade moderna. O impacto nas redes sociais, a cobertura sensacionalista pela mídia e a necessidade de um novo padrão de respeito são questões que não podem ser ignoradas. Ao refletirmos sobre esses temas, temos a oportunidade de moldar um futuro onde a privacidade e a dignidade humana sejam respeitadas, independentemente da fama ou da notoriedade. É um chamado à ação para todos nós, para que possamos construir uma cultura mais empática e respeitosa no ambiente digital. Para algum de vocês, seguidores do canal,
que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A recente polêmica envolvendo o suposto vídeo íntimo de Caio Blatt não é um evento isolado, mas parte de um padrão recorrente que permeia a vida das celebridades na era digital. A rapidez com que as informações se espalham e a falta de limites claros entre o público e a vida privada de figuras públicas levantam questões fundamentais sobre a ética da exposição e o consumo de conteúdo sensacionalista. Este fenômeno nos força a considerar as implicações mais amplas dessas dinâmicas sociais. A cultura contemporânea parece ter normalizado a invasão de privacidade, especialmente quando se trata de celebridades. O caso de Caio Blatt é apenas mais um exemplo em uma longa lista de incidentes que incluem vazamentos de fotos íntimas, escândalos amorosos e a exposição de momentos vulneráveis de figuras públicas. Essa normalização não apenas desumaniza os indivíduos envolvidos, mas também alimenta um ciclo vicioso onde a curiosidade do público se sobrepõe ao respeito por seus direitos pessoais. Os fãs e a audiência em geral muitas vezes se veem como voyeurs, consumindo conteúdo que, em outras circunstâncias, seria considerado invasivo ou impróprio. Essa mudança de comportamento pode ser atribuída, em parte, ao papel das redes sociais, que permitem uma interação mais direta entre celebridades e suas audiências. Contudo, essa proximidade não deve ser confundida com autorização para explorar a vida íntima de alguém. A linha entre admiração e exploração está se tornando cada vez mais tênue, e é vital que a sociedade comece a reconhecer as consequências dessa dinâmica. Os efeitos emocionais e psicológicos de uma exposição não consensual podem ser devastadores para as celebridades, e o caso de Caio Blatt serve como um lembrete sombrio dessa realidade. A pressão constante para manter uma imagem pública perfeita, juntamente com a possibilidade de que elementos de sua vida privada sejam expostos e julgados, pode resultar em sérios problemas de saúde mental. A ansiedade, a depressão e até mesmo crises de identidade são realidades comuns entre aqueles que vivem sob o olhar atento do público. Além disso, as consequências sociais podem ser igualmente perturbadoras. O estigma associado a um vídeo íntimo vazado pode levar ao isolamento social e à destruição de relacionamentos pessoais. Celebridades, que muitas vezes já enfrentam uma luta constante para equilibrar suas vidas pessoais e profissionais, podem se ver em um ciclo de vergonha e retirada. Essa realidade não apenas afeta a vida do indivíduo, mas também ressalta a necessidade de um diálogo mais amplo sobre a responsabilidade do público e da mídia na proteção da dignidade humana. À medida que a cultura da exposição continua a crescer, é imperativo que todos nós, como consumidores de informação, reflitamos sobre nossas próprias práticas e atitudes. O que podemos fazer para promover um ambiente digital mais respeitoso e ético? A resposta começa com uma conscientização crítica sobre o conteúdo que consumimos e compartilhamos. Ao invés de participar de discussões que perpetuam a exploração da vida privada alheia, devemos optar por apoiar narrativas que respeitem a dignidade e os direitos dos indivíduos. Promover uma cultura de respeito e empatia nos meios digitais exige um esforço conjunto. Isso significa não apenas evitar a disseminação de conteúdo invasivo, mas também educar outros sobre as complexidades e consequências de tais ações. A responsabilidade não recaía apenas sobre os veículos de comunicação, mas também sobre cada um de nós, que deve fazer escolhas conscientes sobre o que consumimos e como reagimos a essas situações. A mudança começa por uma reflexão interna e pelo comprometimento em agir de maneira ética e respeitosa. A situação envolvendo Caio Blatt e o vazamento de seu suposto vídeo íntimo é um reflexo de uma problemática mais ampla que permeia a sociedade contemporânea. Este incidente não deve ser visto apenas como um escândalo passageiro, mas como uma oportunidade para repensar nossas atitudes em relação à privacidade, à ética na mídia e à responsabilidade social. À medida que continuamos a navegar por um mundo cada vez mais digital e conectado, a promoção de uma cultura de respeito e empatia se torna não apenas desejável, mas essencial. A mudança começa com cada um de nós, e é hora de nos unirmos em prol de um futuro onde a dignidade humana seja sempre priorizada.
A controvérsia em torno do suposto vídeo íntimo de Kyle Blatt não se limita apenas às questões de privacidade e exposição, ela também toca em temas mais profundos, como vulnerabilidade e autenticidade. Em um mundo que muitas vezes valoriza a perfeição e a imagem pública acima de tudo, o que acontece quando uma figura proeminente é confrontada com a realidade de sua própria vulnerabilidade? O caso de Blatt abre espaço para uma reflexão importante sobre como as celebridades lidam com suas vidas pessoais em uma sociedade que frequentemente as julga de maneira implacável. A vulnerabilidade, embora muitas vezes vista como uma fraqueza, pode ser um espaço de força e autenticidade. Quando uma celebridade, como Kyle Blatt, enfrenta uma situação embaraçosa e pública, ela se torna, de certa forma, um espelho para o público. Esse espelho reflete não apenas a fragilidade do indivíduo, mas também as expectativas muitas vezes irrealistas que a sociedade impõe sobre figuras públicas. Em vez de se afastar ou esconder sua vulnerabilidade, o que aconteceria se essas personalidades decidissem abraçar sua humanidade e compartilhar suas lutas? Essa abordagem pode ser transformadora. Celebridades que escolhem falar abertamente sobre suas experiências, incluindo os momentos de vulnerabilidade, podem inspirar outros a fazer o mesmo. Isso cria um espaço onde a autenticidade é valorizada mais do que a perfeição, e onde os erros e as falhas são vistos como partes normais da experiência humana. A resposta do público a essa autenticidade pode ser incrivelmente poderosa, promovendo uma cultura de aceitação e compreensão que beneficia não apenas as figuras públicas, mas a sociedade como um todo. As redes sociais desempenham um papel crucial na forma como as histórias são contadas e consumidas. A viralização de conteúdo como o suposto vídeo íntimo de Kyle Blatt exemplifica como as plataformas digitais podem ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um lado, as redes sociais oferecem uma plataforma para que as celebridades compartilhem suas histórias em seus próprios termos. Por outro lado, elas também podem se tornar um campo de batalha de narrativas, onde a verdade é frequentemente distorcida ou manipulada para atender ao desejo do público por escândalos. As narrativas criadas nas redes sociais muitas vezes são moldadas por um desejo de cliques e compartilhamentos. Isso pode levar a uma cobertura superficial que ignora as complexidades da situação. No caso de Blatt, a forma como a história foi contada nas redes sociais pode ter contribuído para a desumanização do ator, reduzindo-o a um mero objeto de curiosidade em vez de reconhecê-lo como um ser humano com emoções e experiências. Essa dinâmica destaca a responsabilidade que todos nós temos ao interagir com conteúdo digital. Devemos nos esforçar para consumir e compartilhar informações de forma consciente e ética. À medida que avançamos para um futuro cada vez mais digitalizado, a questão da privacidade permanece em pauta. O caso de Kyle Blatt é um lembrete importante de que, mesmo em uma sociedade que valoriza a transparência, o direito à privacidade deve ser respeitado e protegido. O desenvolvimento de leis e regulamentos que protejam a privacidade das celebridades e de todos os cidadãos é fundamental. A tecnologia deve servir para empoderar as pessoas, e não para invadir suas vidas pessoais. Além disso, a educação sobre privacidade digital precisa ser uma prioridade. Desde a infância, as pessoas devem ser ensinadas sobre as consequências de compartilhar informações pessoais e sobre a importância de respeitar a privacidade dos outros. Essa educação deve se estender a todos os níveis da sociedade, criando um ambiente onde o respeito mútuo é a norma e não a exceção. O vazamento do suposto vídeo íntimo de Kyle Blatt não é apenas uma questão de escândalo, mas um convite à reflexão sobre o estado da nossa sociedade e as normas culturais que a regem. A vulnerabilidade, a autenticidade e o respeito à privacidade são temas que merecem um exame mais profundo. À medida que navegamos por um mundo digital em rápida evolução, é nossa responsabilidade coletiva promover uma cultura que valorize a dignidade humana acima do sensacionalismo. A mudança começa com uma decisão individual, optar por ser mais empático e respeitoso em nossas interações, tanto online quanto offline. Ao fazermos isso, podemos não apenas ajudar a proteger a privacidade das celebridades, mas também cultivar um ambiente onde todos, independentemente de sua fama ou notoriedade, possam viver com dignidade e respeito. É hora de olhar além do escândalo e reconhecer a humanidade que existe em cada um de nós.
Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!